Fala meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu sou Igor Augusto, sou o proprietário do criatório Chabo Brasa. Eu estou gravando aqui da minha casa onde fica o meu criatório, então eventualmente você vai estar ouvindo aí algum galinho cantando, alguma galinha cacarejando, isso é normal por aqui, ok? Eu estou gravando esse vídeo atendendo o pedido de um amigo para compartilhar algumas informações a respeito da genética das galinhas. É isso que eu pretendo fazer aqui. Eu não vou aprofundar, até porque eu não sou um especialista, não sou um geneticista, pelo contrário, minha formação é teológica, mas eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi ao longo desses anos. Já fazem 28 anos que eu crio galinhas e já quase 10 anos que eu crio a raça Chabo. Então eu acredito que eu já aprendi o suficiente para ajudar muita gente. E eu espero poder somar com você, ok? Então, como assunto introdutório, eu preciso mencionar que todas as tonalidades de cores que existem nas galinhas partem das melaninas, feomelanina e eumelanina. A feomelanina se divide em pelo menos dois grupos. A feomelanina sexual, que é a prata ou ouro. Todas as aves possuem feomelanina sexual. Pode ser que ela não esteja aparecendo porque algum gene está impedindo que ela apareça. Mas todas as aves possuem feomelanina sexual, que é sempre prata ou ouro, ok? Mas existe também a feomelanina autossômica, que age de maneira independente, como se fosse um vazamento de uma tonalidade alaranjada sobre o corpo da ave. Posteriormente nós podemos falar mais sobre ela. Então, pessoal, a partir dessas feomelaninas é que existem uma variedade muito grande de tonalidades sobre o vermelho e sobre o prata, por causa da influência de outros genes, que podem diluir, intensificar, enfim, há uma grande possibilidade de ações de outros genes para modificar a tonalidade dessas feomelaninas. E o mesmo acontece com a eumelanina, que é o pigmento preto. Ele pode ser apagado, ficando até mesmo branco, ele pode ser diluído, como é o que acontece com a ação, por exemplo, do gene lavanda ou do gene BL, que deixa a ave na tonalidade azul ou lavanda. Ele pode ficar até mesmo splash. Enfim, existe uma grande variedade de possibilidades do que pode ser feito em cima do pigmento preto. Mas a partir das feomelaninas e da eumelanina é que todas as cores e tonalidades vão existir, ok? Posto isso, então nós vamos falar do segundo fundamento. Todas as cores de galinhas que existem partem apenas de 5 bases. Todas as cores de galinhas que existem são construídas a partir de 5 bases. Quais são essas bases? Primeiro, base negra. Segundo, base trigo. Terceiro, base perdiz. Quarto, base birchen. E por último, base selvática. São 5 bases e a partir delas é que são construídas todas as cores, por causa da ação de outros genes em cima dessas bases. Nós poderíamos ilustrar da seguinte maneira. Imagine essas bases como se fossem frascos, recipientes vazios, onde dentro deles são adicionados os genes, que vão dar as características para todas as cores, desenhos e tonalidades que existem. Ok? Mas todas as cores são construídas a partir dessas 5 bases. Olha só, eu vou mencionar alguns exemplos de cores que nós podemos ver em cima de cada uma dessas bases. Eu não vou mencionar quais são os genes que estão agindo em cada um desses exemplos para que o vídeo não fique muito extenso. Mas posteriormente, se for curiosidade de algum de vocês, vocês podem comentar aí e nós podemos falar especificamente de cada um desses exemplos ou de um ou outro específico que chamar mais a sua atenção, ok? Então vamos lá. Primeiro, a base negra. Em cima da base negra, nós podemos obter, por exemplo, os Black Mottlets. É um animal na base negra, todo marcado com pintas brancas. Na verdade, é a ação do gene Mottled que impede a pigmentação no início do crescimento da pena. E aí vai ficar com aquela marca branca. Mas é um animal na base negra. Outro exemplo na base negra, muito comum, é o animal barrado, ou conhecido aqui no Brasil originalmente como carijó, que é uma palavra indígena. Que é um animal também de base negra com a ação do gene barrado, que vai então dar essa característica. Então veja, são 2 possibilidades em cima da base negra. Em cima da base negra nós também poderíamos fazer o dourado, o prateado, podemos fazer também animais brancos, dependendo dos genes que estiverem agindo em cima dessa base. Então veja, há uma grande variedade de possibilidades. Segunda base, a base trigo. Nós podemos, por exemplo, na base trigo fazermos os BTWs e os buffs. Podemos também fazer o próprio trigo, que também é uma cor na tonalidade dourada, por causa da feomelanina sexual ouro, ou na tonalidade prata, feomelanina sexual prata. Terceira base, a base perdiz. Em cima da base perdiz, que também é uma cor, não é? Cheia de
desenhos e laços, e isso se dá por causa da ação do gene PG, mas nós também podemos fazer várias outras cores em cima da base perdiz. E uma delas, e é a melhor base para se selecionar, é a cor Mil Flores, que são a ação de vários genes. Eu não vou mencionar todos aqui, mas nós sabemos que a ação do gene Columbia, a ação do gene Motley, a ação do gene PG, enfim. Outro exemplo é o exemplo da base Birchen, que nós também vemos o Birchen prata e o Birchen ouro. Normalmente as pessoas gostam de chamar por uma nomenclatura internacional de Brownhead, o Birchen ouro. Na verdade são idênticos, o que muda é a sua feomelanina sexual. Nós vemos também aquela outra raça muito conhecida por aí, que é o Sebright, que na verdade é um animal construído em cima da base Birchen, ok? E por último nós temos a base selvática, que também pode ser vista na tonalidade da feomelanina sexual ouro e prata. Quando o ouro, a nomenclatura mais conhecida por aí é o Baby Red ou Red Duckling, e a tonalidade prata muitas vezes é chamada de Silver Duckling, que na verdade é um animal na base selvática. É o selvagem prata e o selvagem ouro. Mas também há variações, como por exemplo quando há a adição do gene Motley, que nós obtemos o quê? O Spangled. Enfim, são essas as 5 bases em cima das quais são construídas todas as cores. Nós poderíamos ficar aqui por horas mencionando várias cores e a ação de vários genes em cima apenas dessas 5 bases. Esse é o ponto de partida para que você comece a compreender genética, para que você comece a selecionar de maneira correta aí dentro do seu plantel, ok? Esse é um vídeo introdutório, posteriormente nós podemos falar especificamente de uma cor ou outra, conforme for a necessidade e o interesse dos amigos, ok? Espero ter contribuído com você, Deus te abençoe!